Nesse vídeo eu comentarei a respeito de uma referência, mas ela poderá ser aplicada para outras áreas também. Então, conforme vocês acharem interessante, poderão aplicar na vida de vocês com outros exemplos. Aqui eu vou colocar como arquétipos. Animais de poder. Fica mais interessante. Quando eu comecei a frequentar os grupos xamânicos, comecei a ouvir muito a palavra arquétipo, animais de poder, mais animais de poder. E aí a pessoa comentava, o arquétipo desse animal de poder era mais ou menos assim. E não era tão complicado, porque se vamos falar, por exemplo, do animal golfinho, o golfinho ele é inteligente, ele é comunicativo, ele é rápido, ele vive na água, ele anda em grupos, né? O urso, por exemplo, ele é forte, ele é acolhedor. A borboleta, ela é suave, ela passa desapercebido, né? A borboleta é um animal que vive desde o tempo dos dinossauros. E como que sobreviveu sendo tão frágil, né? Pois então. E lendo a respeito de alguns arquétipos que as pessoas falam, principalmente os coach, né? Que dizem, para você ter sucesso na vida, você tem que ter olhos de águia. Então, e aí o arquétipo da águia, a águia olha lá de cima, do alto, então ela enxerga tudo. E agora você tem que ter o arquétipo da raposa, tem que ser astuto, tem que ser esperto, tem que aproveitar as oportunidades e tudo mais. Só que a minha referência, ela seria mais ou menos assim. Nós todos estamos aprendendo, né? Estamos vivendo nesse mundo, estamos crescendo. E o mais importante de nossas vivências é a atual, porque é a qual nós estamos. Porém, nós temos bagagem dos nossos ancestrais, das nossas vidas passadas. E algumas delas, por alguma razão, elas podem estar afloradas também nessa vida. Por exemplo, se no passado eu fui um grande pianista, eu posso vir para essa minha vivência sendo um pianista, ou tendo um grande contato com a música, ou não. Por quê? Eu vou colocar o meu exemplo também, porque assim eu dando o testemunho da minha pessoa, vocês também podem aplicar na vida de vocês com outros exemplos, né? Eu gosto muito de música. Eu tenho facilidade até certo ponto com a música. E tanto que eu entrei na escola de violino, de clarinete. Na de clarinete que eu aprendi as partituras com o antigo Bona, com teclado, com flauta transversal. Só que nenhuma delas eu me especializei. Eu não levei como profissão para minha vida, nada. Mas isso persiste diariamente. Eu começo a ouvir uma música, eu já estou ali separando os instrumentos, parando para ouvir. Então, de repente, eu tenho essa aptidão em minha vida porque eu já tive em alguma vida passada. Porém, o propósito da minha vida nessa existência não é
repetir aquilo que eu já aprendi. É aprender outras coisas. Por quê? Eu cheguei nessa conclusão, e vou refletir aqui com vocês, porque a luz branca. A luz branca, ela é a reunião de todas as cores. Então, no branco, contém todas as outras cores. Existe um círculo que as pessoas colocam todas as cores e giram ela, e quando gira, fica branco. Esse é um ponto. O segundo ponto. Se estamos em busca da perfeição, a perfeição seria ter o conhecimento de tudo. Então, o conhecimento de tudo seria uma reunião de todas as coisas. Seria, eu não queria utilizar o meu nome. Vamos pensar você. Você hoje sabe, é um médico, né? Ou é um motorista de ônibus, ou é um vendedor. Isso, um vendedor. Poderia ser qualquer um deles. E você aprendeu a arte de vender, porque a arte de vender ela é muito importante. Eu diria que saber vender, todas as profissões deveriam saber vender. A pessoa não é porque a pessoa trabalha num escritório que ela não tem que saber vender. Lógico que ela tem que saber vender. Ela tem que saber vender o trabalho dela, para começar. Se dá o devido valor. Mas então, você é um ótimo vendedor. E no decorrer dessa vida, aprendeu técnicas, aprendeu o tempo certo de fechar a venda, você sabe se aproximar do cliente, sem mentir, né? Colocar se aquele produto realmente vai ser importante para ele, o que aquele produto vai facilitar, etc, etc, etc. Porém, aí na próxima vida, você já sabe vender. E talvez você não saia trabalhando com vendas, mas aí você vai aprender medicina. Então aí você vai acumulando, cada vida uma coisa, até você saber tudo. E aí quando você souber tudo, aí você pula para um outro estágio, vamos dizer assim, para um outro planeta. Então, eu trouxe justamente esse texto para nós refletirmos, para que a gente não se apegue tanto a certas coisas das quais às vezes a gente persiste em querer fazer e não dá certo, né? Porque aquilo talvez não seja para a gente. E não é porque a gente é incapaz, é porque realmente nós temos outras coisas para fazer. Eu gosto muito de programar, queria fazer games, ganhei um concurso, inclusive, na Ancine. Ganhei não, fiquei em segundo lugar. Mas os 3 primeiros que foram premiados de desenvolvimento de jogos, fiz uma engine, estudei pra caramba tudo, mas não dei continuidade na parte de games. Não sei se games estaria no meu propósito só para aprender, talvez mais para frente a experiência de ter feito games vá. Agora estou galgando novos passos, fazendo outras coisas. Se tiver que retornar naquele ponto, retorno também sem problema. Mas eu não fico insistindo. De repente, uma pessoa na sua vida, por mais que você queira, deseje, almeje, não seja para você, né? Talvez seja outra pessoa. Então é importante desapegar. É importante, lógico, né? É bom sempre verificar se eu fiz todo o processo correto para tentar fazer games, né? Fiz tudo que estava ao meu alcance.
Fiz. Isso eu tenho consciência. Por isso que eu também fico mais tranquilo. E se falta algum empurrãozinho, alguma injeção de ânimo, então vá em busca dos seus sonhos, tente, converse com a pessoa que você quer, dê seu passo, vá estudar, estude em casa, trabalhe em 2 empregos, trabalhe em um emprego só, mas dê um passo, faça um movimento em direção àquilo que deseja. Se esgotou todas as alternativas, aí tudo bem, aí bom, eu já fiz a minha parte aqui, estou satisfeito, estou tranquilo, e aí pula para a próxima etapa. Até porque a chance de viver essa vida, ela é única. Caso, vamos supor que eu deveria ter sido músico, eu fiz alguma coisa de errado que deixei passar e também, vamos supor que eu tenho preguiça. Eu gosto de música, mas tenho preguiça de estudar. Não gosto de ficar lendo partituras e eu não aprendo. E aí eu não vou ser um profissional. E se eu, nessa vida, eu tinha escrito lá, bom, meu propósito de vida seria estudar flauta transversal. Eu ia ser um flautista. E eu não cumpri? Então aquilo vai estar faltando na minha grade curricular, né? Em algum momento eu vou estar refazendo isso. É muito interessante isso, né? Até que nós aprendamos tudo e tenhamos essa luz branca. Então, e aí poderemos dar o próximo passo em nossa evolução espiritual. Gratidão, gratidão, gratidão.